O que a gente tem feito dos nossos grupos de jovens hoje? O que a gente tem transformado os nossos grupos de jovens hoje? Os nossos grupos de jovens têm sido espelho para os jovens que nele entram ou apenas um clube de amigos? A gente precisa se fazer essa pergunta para ver como a gente está evangelizando hoje em dia. Se a gente está evangelizando para o grupo de jovens e fazendo as pessoas se tornarem participantes de grupo, ou se a gente está realmente transformando os jovens que entram nos nossos grupos, transformando em católicos verdadeiros. A principal missão de um grupo de jovens é evangelizar, independente de qual for. Claro que existem etapas e existem faixas etárias e toda uma dinâmica que a gente precisa trabalhar com esses jovens, mas sempre visando a evangelização, visando levar aquilo que a igreja ensina, não aquilo que está apenas nos nossos diretrizes e bases, que está nas diretrizes do grupo. Por quê? Porque as diretrizes elas são para dar um direcionamento dentro do grupo, como é que ele vai funcionar. Embora todas as diretrizes sejam embasados na igreja e na doutrina da igreja. Assim espero. Tendo em vista que a gente precisa evangelizar, ensinando e catequizando conforme ensina a igreja, a gente precisa desde sempre buscar a formação. Claro, como eu já falei anteriormente, de uma forma didática e que seja coerente com a idade das pessoas. Eu não posso chegar e botar para uma criança de 9, 10, 11, 12 anos uma aula sobre teologia do corpo, uma aula sobre a teologia católica mais aprofundada, falar para esses jovens de 13, 14 anos sobre a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, etc. Mas a gente precisa sempre e desde sempre mostrar a verdade à luz da igreja e mostrar com dados. Por que a gente precisa mostrar com dados? Hoje, principalmente no século XXI, nessa segunda parte dos anos 2000 principalmente, os jovens eles têm a informação na palma da mão. Então não adianta eu chegar lá e falar que o homossexualismo é condenado por Deus de uma forma vã, de uma forma que não explique o porquê. Agora, se eu chegar para o jovem e falar, olha, o homossexual ele é convidado a viver a castidade assim como um heterossexual, mostrando o que a igreja ensina, mostrando que a igreja reconhece que existe a tendência homossexual, que a igreja faz o convite à conversão e que um homossexual, assim, a pessoa com tendência homossexual, assim como o heterossexual que não é casado, que é solteiro, é convidado a viver a castidade. A igreja te dá bases para explicar o porquê das coisas. Então são esses pequenos detalhes que a gente precisa trabalhar nos nossos grupos de jovens, principalmente como que nós vamos formá-los, como que a gente vai usar a nossa didática. A gente não precisa se desapegar da identidade do grupo, se o grupo é mais alegre, se o grupo é mais formativo, etc. Mas trabalhar dentro dos nossos grupos a questão formativa, a questão catequética, de que é de suma importância. E outro ponto central que a gente precisa trabalhar e que a gente precisa deixar claro é que a gente não pode ensinar conforme a nossa vontade. Por exemplo, o grupo gosta de tocar na missa de uma forma mais extravagante. A gente tem que se resguardar disso. Não é porque é para jovens que tem que ser bagunçado, entendeu? Não é porque é para jovens que que eu não vou tocar músicas litúrgicas, não é porque é para jovens que eu vou tocar um rock na missa, etc. Então são essas coisas que a gente precisa ir se podando um pouquinho e cuidando, porque a gente precisa, como eu falei já, formar católicos e não formar pessoas que frequentam grupos. Por que vai acontecer? Se a gente não trabalhar a formação, se a gente não trabalhar com a verdade desde sempre, vai acontecer que os nossos jovens, entre os nossos grupos, eles vão viver uma vida dupla. Eles vão pregar uma coisa de tarde, eles vão ir no grupo por amizades, eles vão ir no grupo para se sentir bem e não para se converter e buscar a conversão e buscar as coisas de Deus. Então vai acontecer que nessa vida dupla, de tarde ele vai estar lá louvando, cantando, dançando, vai na missa e de noite vai estar fazendo totalmente o contrário do que ele pregou de tarde. Só que sem culpa na cabeça, porque a gente não está formando católicos. Como eu já falei, largar as coisas, olha, isso é errado, isso é errado, isso é errado, só porque sim, sem dar dados, sem mostrar o porquê, sem mostrar como a igreja ensina, eles não vão dar bola, porque qualquer pesquisa na internet, sem saber em que fonte procurar, vai fazer o jovem procurar pela forma errada e aprender da forma errada, e aí ele vai se revoltar com a igreja e em breve ele vai sair do grupo, vai sair da igreja e a gente não vai ter feito a nossa parte de uma forma boa.
Eu não estou dizendo que a intenção dos grupos de jovens hoje em dia é ruim. O que eu acho e a minha visão dos grupos hoje em dia é que precisa aprofundar na parte catequética, precisa aprofundar na parte formativa. Não adianta a gente ter um grupo em que as pessoas entram com 12 anos e ficam até os 30, vão mudando de cargos, vão mudando de posições dentro do grupo, mas não evoluem na fé, a fé é imatura, a fé não cresce. Eu não estou dizendo que não tenha fé, gente, vamos deixar claro. Mas eu estou dizendo que a fé não evolui, fica presa naquilo, uma fé infantilizada, uma fé sentimental, o que é muito perigoso, porque a primeira tribulação o jovem sai da igreja. Eu não estou falando que a gente precisa mudar totalmente os nossos grupos, que a gente precisa abandonar a identidade dos grupos. Cada grupo tem a sua identidade, cada grupo tem sua forma de conduzir, mas principalmente no século de hoje, que a informação está na mão dos jovens, a gente precisa investir em formação. Levar jovens para cursos, mostrar os cursos, por exemplo, do Padre Paulo Ricardo, dos livros do professor Felipe Aquino. Gradativamente, sim, mas precisamos formar católicos que amem a Santa Igreja pelo que ela é e não pelo que ela aparenta ser. Shalom.